Como investir em small caps? Bem-vindos a Investir é Preciso, meu nome é Felipe Carvalho. Nesse vídeo eu vou te mostrar alguns pontos sobre investir em small caps e eu também vou te mostrar um estudo comparando o retorno entre o investimento no índice dos small caps, o investimento no índice do IBRX e o investimento no índice Bovespa. Qual será dos três que teve o melhor resultado? Para a gente começar esse vídeo, eu não tenho como escapar de falar a definição de small caps. E eu já vou dizendo para vocês que não tem um consenso na literatura. Por exemplo, tem gente que classifica small caps todas as empresas que têm uma capitalização de mercado, que nada mais é do que o valor das ações vezes a quantidade de ações que tem disponíveis, abaixo de 5 bilhões. Então tem gente que diz se a capitalização de mercado é abaixo de 5 bilhões, é uma small caps. Já a Ambima, ela tem uma classificação diferente que a gente pega emprestado olhando para o que ela classifica como fundos que investem em small caps. E ela diz que esses fundos que investem em small caps, no mínimo 85% do dinheiro do fundo, eles investem em empresas que não estão entre as 25 maiores participações do IBRX. Então a gente já vê que é uma classificação bem abrangente. E também tem o índice Small Caps da B3, que tem na sua metodologia alguns critérios, sendo o principal deles que uma empresa classificada como Small Caps, ela está fora das 85% maiores empresas da bolsa. Aí só para tu saber, eu estou fazendo uma série lá no meu Instagram, onde eu analiso nos stories todas as empresas que compõem o índice Small Caps. Então se tu tem interesse em ter um resumo rápido de cada uma dessas empresas, me segue lá no Instagram e acompanha meus stories, que de tempos em tempos, não é todos os dias, mas eu tô mantendo essa série e vou seguir com ela até passar todas as ações do índice de Small Caps. Então o primeiro comentário que a gente tem que falar sobre investir em Small Caps é que obviamente nem toda Small Caps é igual. Por exemplo, a empresa Also3, que ela é uma small caps, ela é uma empresa que gerencia shopping centers e é uma empresa totalmente diferente da empresa Positivo, que é uma empresa de tecnologia. Então, apesar das duas serem consideradas small caps, elas estão em segmentos bastante diferentes. Possivelmente os riscos dessa empresa aqui de tecnologia são maiores do que os riscos dessa empresa aqui de administração de shoppings. Mas não quer dizer que essa aqui não possa crescer mais no futuro. Mas esse crescimento ele é mais difícil de ser previsto, portanto ela tem mais risco e isso não necessariamente vai se traduzir num maior retorno. Outra coisa que tem que saber sobre as small caps é que elas têm maior volatilidade. Justamente por elas serem menores, elas não têm tanta cobertura de mercado. Então é possível que exista uma simetria maior entre o preço justo, que ela realmente vale, e o preço que estão suas ações sendo negociadas na bolsa. E isso faz com que, em alguns momentos, ela tenha uma volatilidade bastante grande. Elas podem subir de maneira muito rápida, mas também quando o cenário está mais complicado, que é o que a gente está vivendo agora em 2022, que a gente está vendo que as taxas de juros no mundo todo estão aumentando e por consequência disso, claro que aliado a outros fatores, as bolsas estão sofrendo bastante, as small caps elas tendem a sofrer mais ainda, porque as pessoas olham e veem aquela empresa, ela não é tão forte, ela não é tão robusta para aguentar um período de vacas magras. Então as pessoas tendem a ficar mais assustadas em relação a small caps e tendem a muitas vezes fugir para aquelas empresas mais tradicionais, empresas maiores. E isso também contribui para a volatilidade das small caps ser maior do que outras empresas com capitalização de mercado maior. E esses são alguns dos motivos que fazem com que as small caps tenham um potencial de valorização, em média, maior do que outras empresas já consolidadas. E vamos sair um pouco da bolsa, só para tu ter um exemplo. A padaria que tu tem aí do bairro da tua esquina é muito mais fácil para ela dobrar de tamanho do que o McDonald's, por exemplo, que já está presente em basicamente todos os países do mundo, em várias cidades dentro de cada país. Então, quanto uma empresa é menor, é muito mais fácil para ela crescer em velocidade acelerada do que quando uma empresa já é gigante, porque basicamente ela não tem mais tanto como ganhar participação do mercado, porque por definição o mercado, a maior parte, é a própria empresa. E vamos olhar alguns dados também que eu achei bem interessantes, eu tenho certeza que vocês vão gostar também. Primeiro, só para vocês não ficarem curiosos, essas aqui são as empresas que hoje estão compondo o índice de Small Caps.
A gente vê que tem empresas de diversos setores e basicamente são 139 empresas que hoje compõem o índice de Small Caps. E vamos analisar umas tabelas que eu tirei do site da B3 que são bem interessantes. E vamos entender essa tabela. A que está em verde é do índice Small Caps e a que está em laranja é do índice IBRX. E como é que a gente lê essa tabela? É uma tabela que mostra a taxa anual de crescimento. Quer dizer, se alguém tivesse investido no índice Small Caps em 2013 e ficado até 2014, a pessoa teria um retorno de menos 16,95%. Na verdade, é se a pessoa tivesse investido no último dia de 2013. É quase como se ela tivesse investido no primeiro dia de 2014 e ficado todo aquele ano investido. Então ela ficou um ano investido e no índice Small Caps ela teve um retorno de menos 16,95% naquele ano. Já se ela tivesse investido naquele mesmo período, mas no índice do IBRX, ela ainda estaria no negativo, mas é uma queda muito menor. Menos 2,78%. E vamos pegar mais alguma análise aqui de períodos de crise, que a gente sabe que 2015, 2016 foi períodos bem difíceis para a bolsa. Mas olha aqui, ó, se a pessoa começou a investir em Small Caps em 2015, ficou até 2016, ou se ela ficou em 2015 e ficou até 2017, é como se a cada ano tivesse acontecido um crescimento de aproximadamente 40%. Isso em Small Caps. Já no índice do IBRX, a gente vê que o crescimento foi um pouco menor. Lembra que eu falei? Em períodos de crise, elas acabam caindo bastante, mas também em períodos de recuperação, elas tendem a ter uma recuperação melhor do que índices mais neutros, do que índices que investem em empresas maiores também. E se a gente continuar analisando alguém que investiu ali em 2015, mas ficou investido até agora 2022, como a gente foi tendo retornos negativos nesses últimos anos, inclusive aqui em 2022, a gente vai vendo que o retorno composto vai diminuindo daquele retorno absurdo que foi ali de 40% ao ano. Lembrando, isso aqui é um retorno composto ao ano. Não foi esse retorno que o mercado de ações teve naquele período, mas esse número aqui representa, se alguém tivesse investido em 2015 no índice de Small Caps e tivesse ficado investido até 2022, ou vamos pegar até 2021, que é um ano já fechado, é como se aquele dinheiro da pessoa tivesse crescido anualmente a uma taxa de 18,74% ao ano. Essa é a interpretação que a gente tem que ter dessa tabela. E esses números só mostram como ali em 2015 foi uma excelente oportunidade de investir em ações e como que agora o mercado de ações está retornando mais para valores perto da sua média. E vamos pegar outro período de crise ali, a crise de 2008, índice de Small Caps. Se a pessoa investiu de 2008, ou na verdade, do início de 2009 até o final de 2009, a pessoa teria ganhado em um ano apenas no índice de Small Caps quase 140%. Já no índice do IBRX, 72,83%. E nos períodos mais recentes, que teve coronavírus e a gente ainda está sofrendo os efeitos, e agora com a elevação das taxas de juros no mundo todo, especialmente nos Estados Unidos, a gente vê que o índice de Small Caps está sofrendo mais do que o investimento no índice do IBRX. Então, isso tem que ficar ciente. Eu peguei essas tabelas aqui e comparei quem seria o vencedor no mesmo período. Seria o Small Caps ou o IBRX? Por exemplo, se o investidor tivesse investido em 2013 e ficado até 2019, qual seria o vencedor? No caso aqui, seria o IBRX, porque teve um retorno de 14,77 contra um retorno de 13,78. E eu peguei essa comparação e fiz essa nova tabela aqui, ó. Primeiro de 2008 até 2013, e a gente pode ver que basicamente nesses períodos aqui diferentes, o índice de Small Caps ganhou na maior parte dos períodos. Olha aqui, o IBRX só ganhou em 2 períodos, então teve 14 combinações de períodos e o IBRX só ganhou em 2. Só que se a gente for para esse outro período aqui, ó, onde a gente tem 56 combinações, o IBRX venceu 36, o Small Caps venceu 19 e teve um empate. E se a gente considerar todo o período, tinha 70 combinações, o IBRX venceu 38, o Small Caps venceu 31 e teve um empate. Ah, Felipe, mas então, tu recomenda investir em Small Caps?
Eu já vou dizer a resposta para vocês, mas primeiro eu vou mostrar mais um estudo que eu fiz utilizando um código em Python, que eu acho que ficou bem bacana. Mas antes de mostrar esse estudo, óbvio que eu tenho que pedir para vocês, se vocês estão gostando do vídeo, clica para se inscrever no canal e compartilha esse vídeo com mais pessoas para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e eu consiga cada vez mais trazer mais conteúdo de qualidade para vocês. Também lembra de ativar os sininhos para tu não perder nenhuma novidade que eu estiver postando aqui. Muito obrigado pela ajuda e vamos ver o resultado do estudo. Esse aqui tem um código em Python e basicamente eu estou analisando aqui o BRAX11, que é um ETF que investe no IBRX. Eu estou analisando o Small 11, que é um ETF que investe no índice de Small Caps, e eu estou analisando o BOVA 11, que é o ETF que investe no índice Ibovespa. E eu tive que botar aqui a data de início 2010, porque nem todos esses índices tinham dados ali em 2008. Então não seria justa a comparação se eles estivessem com quantidade de dados diferentes. E aí o que eu fiz? Eu rodei esse código aqui. Aqui está esse gráfico, mas não quer dizer que o que está acima é o que teve maior retorno, porque aqui só está mostrando os preços, a variação de preços de cada um desses gráficos. O que a gente tem que olhar é isso aqui, o retorno do BRAX11 no período foi de 98,73%. Se a gente tivesse investido 10 mil reais, ele teria se transformado ali em quase 20 mil reais. Já o retorno dos Small Caps nesse período aqui foi de 65%. Aproximadamente, e 10 mil reais teriam se transformados em quase 17 mil reais. E o BOVA 11 foi o que teve pior retorno nesse período, porque durante esse período o Ibovespa ainda era calculado fazendo uma metodologia antiga que foi alterada, e era uma metodologia que tinha maiores problemas, dava mais concentração de ações, e isso está se refletindo aqui no pior resultado no período. Então, se a gente botasse aqui 2008 só para matar a curiosidade de vocês, mas como eu já falei, não seria uma comparação justa, mas olha o resultado que a gente teria aqui. O índice de Small Caps teria tido um retorno bem superior ao índice do BOVA 11, mostrando que depois de períodos de crise, onde provavelmente esse índice sofreu bastante também, as Small Caps acabam tendo uma tendência de recuperação maior do que um índice de mercado neutro, que investe tanto em small caps como em empresas de maior capitalização. E o que eu acho? Qual é a minha opinião pessoal e é o que eu faço nos meus investimentos? Eu não acho que tu deveria deixar de ter small caps na tua carteira, porque especialmente no mercado brasileiro, as small caps, dependendo da definição que tu usar para definir o que é uma small caps, é a maior parte das ações que nós temos aqui para investir. Só eu teria cuidado ou querer fazer uma carteira só de small caps, especialmente se tu está iniciando teus investimentos em ações, porque aí tu vai estar embarcando numa jornada que vai ter movimentos muito agressivos, muito mais agressivas do que a média do mercado. E a gente sabe que muitas vezes as pessoas elas acham que aguentam essa volatilidade, mas é só quando está o teu dinheirinho lá investido que realmente tu vai saber como que é ver ele cair 30, 20, 10%, e aí realmente que tu vai saber se tu aguenta aquela volatilidade como tu achou que tu aguentava ou não. E aí, o que vocês acharam do conteúdo? Me diz se vocês têm small caps na carteira, se tem alguma que vocês gostam mais, ou se vocês só investem através de ETFs. Lembre-se que investir eu preciso. Um grande abraço e até a próxima.